A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar supostas irregularidades na liberação de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares que estavam previstas para serem pagas até o fim do ano. A investigação foi aberta por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que também mandou o governo federal suspender o pagamento das verbas de emendas parlamentares. Essa é a decisão de ontem do ministro Flávio Dino, o Henrique Kriegner, que não só mandando bloquear o pagamento, determinou a abertura de um inquérito. Alguns parlamentares, inclusive, entenderam este inquérito como um exagero, não precisa abrir uma investigação, enfim. Por que será? Porque, exatamente essa é a pergunta, né? Por que será que eles não querem uma investigação? Aí sim a gente está vendo o STF cumprindo com seu papel. Olha que coisa positiva aí, notícia boa de Natal, né? A gente tem aí uma leve esperança. Esse inquérito ele vai trazer muita clareza agora, depois dessa decisão do ministro Flávio Dino, também agora a Polícia Federal agindo, para saber se houve desvio ou não justamente aí das emendas parlamentares. Vale lembrar que até a última decisão do ministro Flávio Dino, quando foi acionado pelo parlamento também, sobre a questão das emendas PIX, muitas emendas estavam sendo pagas, especialmente as de comissão, estavam sendo pagas às escuras. Não se sabe para onde elas foram, não se sabe se de fato foram aplicadas, para qual finalidade elas foram, inclusive, enviadas. Então, era verdadeiramente aí uma festa com o dinheiro público, né? E agora, existem setores do parlamento aqui no Brasil que estão querendo que isso permaneça dessa maneira. E já falei isso aqui algumas vezes, e a gente precisa manter os olhos atentos a quais são esses parlamentares e quem são esses que estão defendendo dessa maneira, porque boa vontade não é que estão fazendo essa defesa para que haja maior celeridade nos pagamentos, para que a população seja... Não. Quando se opõe à transparência é que tem alguma coisa. É aquela máxima que toda mãe já nos ensinou. Quem não deve, não teme. Então, por que não trazer 100% de transparência, trazer luz, trazer clareza aos processos? E, nesse sentido, a decisão do ministro Flávio Dino é muito bem-vinda, e também esse inquérito da Polícia Federal agora vai trazer mais luz, esperamos nós, se for de fato conduzido da maneira correta. Fala, professor Sérgio Marques. Olha, eu nunca imaginei que eu ia fazer um elogio ao ministro Dino. Puxa, parabéns, estou surpreendido. E o detalhe, essa ação também, nunca imaginei que faria esse elogio. Saiu do PSOL. O PSOL... Então, são dois elogios aqui que eu jamais imaginei um dia... Nunca antes. Alguém faça esse corte, por favor, professor Sérgio Marques. Um adendo, ele vai fazer um elogio ao PSOL e ao Flávio Dino, ao STF. Eu sei que o professor está sofrendo nesse momento aqui, mas só um adendo. Teve o PSOL e o Novo também entrou com o pedido. Exato. Os dois entraram, mas o Flávio Dino atendeu ao do PSOL em primeiro lugar. Aí fica a interpretação de quem quiser. Mas sabe o que é isso? É porque tem uma justificativa, não é defendendo nenhum nem outro, não. O PSOL fez uma petição no bojo da própria ação. O Novo pediu, inclusive antes, viu? O Novo se manifestou no dia anterior, dia 17. O pessoal foi na quarta, dia 18. Só que o Novo fez essa manifestação em outro processo. Por isso que a petição atendida foi a do PSOL, mas mesmo assim o ministro Flávio Dino citou a existência de uma petição do Partido Novo. Muito generoso. Tá vendo? Foi generoso, né? Foi generoso da parte Partido dele. Novo. Ele deve ter sentido um gostinho amargo ali, só de falar o nome do Novo. E outra coisa, citou o deputado do PSOL, o Glauber Braga, do Rio de Janeiro, e também citou o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Olha aí. Ele pegou aí um parlamentar de cada lado, eu acho que para dar uma equilibrada, Laura. Ele colocou ali na balança, exatamente, para amenizar a situação, porque afinal estamos no episódio 532, né, do Netflix aqui, das emendas. Gente, até quando vamos falar de emendas? Eu tenho certeza que será muito, porque 2025 está aí, ainda temos muitas discussões, 2026 que vem presidência, vai ter muita coisa para acontecer. Como já foi dito, esse pedido, ele recebeu esse pedido do pessoal no bojo do processo já em curso, alegando que tiveram algumas obscuridades no cumprimento desses repasses. E aí o ministro Flávio Dino deu 5 dias para que apresentassem as emendas
que autorizaram, né, das comissões que autorizaram esses repasses para justamente ter mais transparência. E eu acho que um ponto legal também de comentar que algo que vai ser muito discutido sobre isso no próximo ano é que o deputado Altineu, ele apresentou uma PEC justamente para acabar com essas emendas de comissão para o próximo ano. Então isso vai ser analisado, é óbvio que essa PEC vai ser analisada pelo Congresso. É para acabar com as emendas de comissão, mas não é para acabar, é para transformá-las em emendas impositivas individuais. Exatamente. Você acaba, mas não tira o dinheiro. Não, deixa aqui, a gente cuida de outro jeito. Mas veja bem. O valor destinado para as emendas, ele é constitucional, ele está ali, esse valor tem que ser repassado. E ninguém melhor que os próprios parlamentares para saberem para quem esse dinheiro tem que ir. A questão toda dessa discussão gigantesca com as emendas é a transparência. Então, o que ele está justificando aqui nesta PEC? É transferir essas emendas de comissão para esses outros tipos de emendas individuais, porque você tem toda a indicação e a rastreabilidade desse valor, trazendo justamente essa transparência que está sendo exigida. Pediu, professor. O Estado, pelos levantamentos, o Estado que mais se beneficiaria seria o Estado do Alagoas. A coincidência é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é do Progressista do Estado do Alagoas. Mas Alagoas é um território fértil para político influente, né? Porque Alagoas é a terra do Arthur Lira, é a terra do Renan Calheiros, lá atrás do Fernando Collor. Então, assim, é um estado que geograficamente, em território é pequeno. Mas, assim, a água lá gera alguns políticos muito influentes no Congresso Nacional, o Zagarino. Gera e geralmente são polêmicos, eu não sei se isso é positivo ou negativo, tá? Fica você que está em casa, você decide. O que eu quero trazer à tona aqui é o cerne da questão das emendas. A Laura comentou que o cerne seria a transparência. Não, o cerne é a democracia. A existência de emenda parlamentar... Zaga é contra. Ele é contra. Meu Deus. Ele é contra a emenda. Eu sou 100% contra a existência de qualquer tipo de emenda. Afinal de contas... O Poder Executivo, ele que define onde serão gastos o dinheiro, o nosso dinheiro, que é pago ali pelo contribuinte, e o Poder Legislativo, ele é eleito para nos representar e fiscalizar onde está sendo gasto o nosso dinheiro. Para você que está em casa entender de uma maneira muito simples. Imagina um condomínio, o síndico define o que vai ser gasto e os conselheiros do condomínio fiscalizam se o síndico está fazendo um bom trabalho ou não. Os parlamentares são os conselheiros, eles deveriam fiscalizar. E não vir com essa desculpa esfarrapada de que, olha, eu que sou da região, eu sei o que precisa. Aí, incompetência do governo não saber o que está acontecendo no que ele precisa governar. Até pelo fato de que a existência da emenda parlamentar em âmbito federal justificou a criação da emenda estadual e a emenda em âmbito municipal. Então, cai por terra. A existência da emenda parlamentar do governo federal, segundo eles, é que os deputados conhecem melhor as suas bases. Tá, e a existência, então, da emenda parlamentar municipal? O prefeito não conhece a cidade? Então, fica difícil de entender. E vou além. Ela é anti a democracia porque ela faz com que os deputados que utilizam essas emendas para regar as suas bases eleitorais, eles se perpetuem no poder. O reflexo disso foi as eleições de 2024, as eleições municipais. 98% de prefeitos reeleitos. Onde eu quero chegar? Que você sendo da oposição, você não consegue vencer uma eleição, porque hoje você tem a comunicação e com dinheiro para fazer um trabalho, você não consegue sequer ocupar o espaço de quem já está no poder. Seja se essa pessoa é de partido de direita, de centro, de esquerda, de cima, de baixo, não importa. O que importa é que com esse dinheiro destinado dessa forma, irá ocorrer a perpetuidade do poder de diversos políticos. Então, cada vez mais nós vamos ver a emenda parlamentar crescer, vai subir. Ela começou ali com valor baixo, hoje ela já está superando 50 bilhões de reais num país que estava discutindo até a semana passada um pacote de redução fiscal que visaria reduzir em 70 bi. E que não conseguiu reduzir isso, porque até quando caiu no Congresso, o que o Congresso fez? Eram 4 projetos distintos, eles começaram a desidratar esses projetos porque eles não queriam cortar na própria pele. O Congresso é egoísta, Koba. A turma aqui quer discordar de você, meu amigo. A Laura Porto está aqui se manifestando, querendo discordar veementemente do que você está falando. Não, eu acho que a minha fala anterior já respondeu, eu só discordo. É constitucional ou não é? E aí? É constitucional. Inconstitucional? É lógico. Inconstitucional a emenda? É lógico, você tem a divisão dos poderes.
Você fazer com que um dos poderes interfira no valor que é destinado e na função e na tarefa do outro, faz com que você perpetue o poder. Você vai ver cada vez Mas isso está na menos. Constituição? Eu digo que se não fosse constitucional, a gente não precisaria de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para alterar justamente o conteúdo disso. Se fosse inconstitucional, não estaria com a base na nossa Constituição Federal. Então, assim, esse é um ponto que eu acho de extrema relevância. Não vejo que seja inconstitucional. Ter a opinião que isso perpetue, aí tudo bem, é uma opinião pessoal, eu respeito sua opinião, mas não pode dizer que, por conta disso, esses valores são inconstitucionais. E o outro ponto que eu já disse também que eu discordo é que eu acho, sim, que esses parlamentares sabem onde investir o valor. Se há uma utilização errada disso, a gente não deve se basear no errado. A gente está se baseando aqui no quem faz o correto. Infelizmente, temos exceções. Seres humanos erram? Sim, podemos encontrar erros e, enfim, acontecer alguma coisa errada. Mas o correto é que seja utilizada o valor de uma forma justa e válida para aquela população em específico que está recebendo o valor. Essa população receberia o valor de qualquer forma. A emenda ela é imoral. Só o fato de ser imoral sequer deveria existir. Eu acho que imoral é não saber para onde isso está indo. Não que o valor chegue até essa população. Uma coisa não justifica a outra. E quando eu falo, não é uma opinião pessoal, é com base em dados. As eleições municipais, elas refletiram exatamente o poder das emendas. Você quer viver num país Mas isso é uma opinião pessoal, a gente não tem certeza disso. Não, eu tenho certeza, eu vi os dados. Mas não. 98% dos prefeitos foram reeleitos. Não pode garantir que o valor pago foi por conta disso e que o valor da emenda que chegou garantiu uma eleição. É só você ver quem é reeleito. A gente vai discutir. Mas talvez a pessoa não seja reeleita porque ela investiu um valor ali naquela população, é porque aquela população ficou feliz com o trabalho dela e está votando novamente nessa pessoa. Exatamente, por isso que eu tô falando. Outras pessoas não vão conseguir nunca vencer as eleições lá. Você está perpetuando os mesmos políticos de sempre na democracia. É que o Zaga quer oxigenar o Congresso. Lógico. E outra coisa, se você quer... Podia acabar com reeleição para parlamentar, né? E aí? Acaba com reeleição. Sou a favor também de acabar com a reeleição. A gente tem que oxigenar. Inclusive, a gente tinha que ter um filtro para ter melhores políticos. Hoje a gente elege o Zequinha, o urubuzinho da esquina. Isso aí é culpa da população que tem que ter aprender melhor em quem tá escolhendo. Só que nós temos que ter a responsabilidade social, inclusive, de fazer com que essas emendas elas sejam extintas para garantir com que a fatia do bolo seja destinada apenas por quem é eleito para isso. Eu não elejo um representante do povo para destinar verba. Mas são os parlamentares eu elejo. Mas são eles que criaram, Laura. Você acha que vai reduzir? Vamos discutir sobre o fundo eleitoral. Você se lembra quanto que começou o valor? O fundo eleitoral e o fundo partidário? Estão fazendo um exercício de futurologia. Não é futurologia. Eu vou trazer dados de novo. A política se discute aqui com dados e evidências. Vamos lá. O fundo eleitoral foi criado com R$1 bilhão. Depois eles aumentaram. Quem aumentou? Quem iria utilizá-lo, para 2 bilhões. Passou para 4 bilhões, hoje já está em quase 5 bilhões. Ou seja, a tendência é que isso cresça. Tanto é verdade que agora na redução do pacote fiscal, que foi apresentado pelo ministro Haddad, que no apagar das luzes, ele ainda disse assim, o Haddad falou, eu não sei mais o que eu faço. Ele falou isso, ele falou, uns querem mais, outros não querem que retirem. Aí o que vai acontecer? Os deputados estão se aproveitando das emendas, essas emendas elas estão subindo a cada ano. Hoje, nós falamos de 50 bilhões. No ano que vem, eles já proibiram... o que o governo queria? O governo falou o seguinte, até para quem está em casa entender aqui o debate. O governo falou, olha, deputados, é o seguinte, eu até libero as emendas, só que se a gente ficar na conta apertada e tiver um déficit, eu vou ter que dar uma segurada. O que os deputados fizeram? Vamos... Não, claro que não. Vamos lá, Laura, fecha esse assunto. Laura Porto. Senão o Zagarino, ele fala até amanhã. O Zagarino, ele é contra a emenda parlamentar, viu? Se você pensa igual o Zagarino, deixa no comentário você que está no YouTube aí, ele quer acabar com as emendas parlamentares. O Pacheco também, né? Pois é. Não, eu acho que é isso. Temos que pensar em propostas de emenda à Constituição, alterar o que precisar ser alterado e não presumir que o pior vai ser feito sempre. Então, ter uma fé aqui que podem agir corretamente com o dinheiro ali imposto. Kriegner, e se a gente tivesse emenda parlamentar dividido ali uma fatia idêntica para cada um dos parlamentares? Não importa se você é da base governista, é da oposição, é do partido A, do partido B, porque daí atenderia a essa finalidade filosófica, finalidade, né, conceitual, histórica, de que a emenda é para o parlamentar fiscalizar melhor o uso do dinheiro público. Resolveria e não teria a emenda mais como troca de votos para pautas do governo. E aí?
é uma boa alternativa, mas que talvez não resolve 100% aí do problema. Eu acho que até esse discurso, a gente precisa considerar assim, até esse discurso de que o parlamentar precisa ter a verba porque ele, melhor do que ninguém, conhece a realidade da sua região, isso não se aplica. Não se aplica mais no Brasil de hoje. A gente tem aí pessoas que são eleitas fazendo vídeos da sala da sua casa. Talvez ele não fez campanha nem pelo bairro, quanto mais conhecer de fato a realidade aí do seu estado. Não dá para a gente presumir que todo parlamentar é um exímio conhecedor e liderança local. As pessoas estão sendo eleitas e muitos são eleitos ainda, claro que não é a totalidade, mas muitos ainda são eleitos pelo voto digital, né? Quer dizer, pela influência digital e nada de errado com isso, mas, de fato, esse outro argumento das emendas não vai parar em pé diante dessa realidade. E a tendência é isso só aumentar. Quem conhece melhor mesmo a realidade da sua localidade, do seu bairro, da cidade, são os prefeitos, são os vereadores. Então, por que não, ao invés de deixar tanto dinheiro indo para a União, tanto dinheiro indo para esse orçamento, que depois vai ser passado para os parlamentares lá em Brasília, lá distante, sem querer entrar numa questão estadual, por que não deixar esse dinheiro no município? Acho que essa, para mim, é a maior dor. Quando a gente fala de se deve ter dinheiro ou não, não é tanto sobre se cabe ao parlamentar executar talvez esse pagamento, mas será que vale a pena? Será que é útil para o parlamentar? Ou se não, isso aí é só realmente uma moeda de ganho político? Porque se for dessa maneira, para resolver o problema mesmo, vamos deixar esse dinheiro na cidade, vamos deixar esse dinheiro a cargo do prefeito, com os vereadores. Esses, sim, vão conhecer a realidade, cada rua que está esburacada, cada bairro que não tem saneamento, cada escola que não tem merenda. Esses, antes do deputado, têm o poder de chegar e a responsabilidade constitucional também para resolver. Mas olha, Koba, olha como o problema é tão grave que o ministro Flávio Dino ele foi certeiro, ele está de parabéns. Essa discussão toda, o Congresso estava com a faca no pescoço do presidente, dizendo que não iam votar as pautas que são primordiais para o bom andamento do país. O país está um desastre na economia e os deputados, ao invés de sentar com o executivo, o poder legislativo, se unir em harmonia com o outro poder e falar como podemos contribuir para conseguir solucionar, o que eles fizeram? Olha, presidente, seguinte, hein? Se não tiver aí uma liberação das nossas emendas, a gente vai ter dificuldade em fazer com que os nossos amigos aqui queiram colocar em pauta, queiram votar sobre esses itens que quase não são importantes para o país. Olha a manobra, olha o que virou um instrumento de emenda. Então, o Flávio Dino, o que ele fez? Esperou encerrar o expediente no Congresso e agora, nessa semana que eles estão de recesso, determinou novamente a suspensão de pagamento. Então, o Flávio Dino, além de ser técnico, ele se aproveitou do timing exato para suspender e exigir a devida investigação pela Polícia Federal e se identificarem que tem recurso público sendo desviado por político, que tenha todo mundo o devido processo, mas que sejam condenados e presos. E aí, Sérgio Marques, sabe o que chama a atenção nesse ofício que gerou toda essa discussão? O ofício que veio da Câmara dos Deputados, assinado pelos líderes e não pelos parlamentares, pelos líderes apadrinhando esses 4 bilhões de emendas de comissão. Só que tem um detalhe, as comissões estavam suspensas neste período justamente para aquele trabalho intenso que o Arthur Lira precisava dos parlamentares para aprovar tantas pautas. A LDO, a Lei do Orçamento, o pacote fiscal, a regulamentação da reforma tributária, tudo que eles deixaram para votar na última semana. Que coincidentemente seria a semana que estavam pagando as emendas parlamentares, que estavam represadas em razão da decisão do STF. E aí, como que tem as emendas de comissão assinadas pelos líderes se as comissões estavam suspensas? Nessa mesma determinação que houve do STF para abrir a investigação, houve também uma determinação para a Câmara publicar, prazo de 5 dias, as atas de todas as comissões que geraram esses 4 bilhões. E aí? E agora? Como é que vai publicar ata da comissão, se a comissão estava suspensa, para justificar esse tanto? Justifica a abertura de uma investigação, não justifica? Sem dúvida. A Polícia Federal vai ter bastante trabalho para investigar. A questão é quem será que vai liberar as atas? Será que as atas existem? Será que é ata igual da Venezuela? Das eleições da Venezuela? Exato. Vai aparecer. Tem uma turma esperando ainda essas atas das eleições da Venezuela. Então... vai ter muito campo para a Polícia Federal, de fato, fazer uma bela investigação
para onde, qual local que o dinheiro público está sendo direcionado. Ele está atendendo ao fim social ou ele está atendendo ao fim de determinada pessoa? Alguém quer responder essa pergunta aí do professor Sérgio? Até o Kriegner ficou meio assim já lá. Não, é que a gente teve participação aqui da produção, a resposta foi clara, do bolso deles. Vocês não sabem, gente. Vem aqui na Um comigo. A gente tem aqui câmeras especialistas. Eu quero um Feliz Natal pro nosso Toninho, nosso câmera, o G. Que eles ficam comentando o programa junto conosco. É que são comentários impublicáveis para esse horário da tarde. A gente segue aqui.